Olá! Quando o assunto é punir políticos no Brasil, a gente ouve muito falar sobre improbidade administrativa, crime de responsabilidade, né? Parece um verdadeiro labirinto de termos. Mas afinal, qual é a diferença real entre eles? Vamos desvendar juntos como o nosso sistema funciona e quem, no fim das contas, responde pelo quê e onde. Ok, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos focar em duas perguntas que são centrais. Primeira, um político pode levar duas punições diferentes pelo mesmo ato? E segunda, aquele famoso foro privilegiado entra nessa história? Vale a pena acompanhar porque as respostas podem surpreender. Vamos começar com a primeira grande questão. Punir alguém duas vezes pela mesma coisa soa meio estranho, não é? Intuitivamente parece errado, mas quando a gente fala da administração pública, a lógica é um pouco diferente. E para entender o porquê, primeiro a gente precisa separar os dois tipos de infração. De um lado, nós temos os crimes de responsabilidade, e a palavra-chave aqui é político. Pense neles como falhas político-administrativas. A consequência aqui não é prisão, é algo político, a perda do mandato e ficar inelegível por um tempo. É basicamente o sistema político reagindo a uma grande quebra de confiança. Agora, do outro lado temos os atos de improbidade administrativa, e aqui a lógica muda completamente. A natureza é cível. O foco sai do jogo político e vai para o patrimônio público, para a moralidade. É por isso que as sanções são outras: suspensão de direitos, bloqueio de bens e, o mais importante, devolver o dinheiro para os cofres públicos. Então, o que a gente tem são dois universos que correm em paralelo. De um lado, a punição política, que cuida da dignidade do cargo. Do outro, a responsabilidade civil, que protege o nosso dinheiro. São dois caminhos diferentes, ambos previstos na Constituição e que podem sim acontecer ao mesmo tempo. Isso nos leva de volta àquela pergunta do começo. Se o problema foi um só, processar o político nas duas esferas, isso não seria o tal do bis in idem, que é a punição em dobro? Essa foi uma tese muito defendida por um bom tempo. E a resposta que os tribunais consolidaram foi um sonoro não. A tese da punição dupla não se sustenta. E o motivo está justamente na diferença que a gente acabou de ver. As esferas são independentes. O que prevalece, então, é o que se chama de duplo regime sancionatório. Como os objetivos são diferentes, um protege a função política, o outro o patrimônio público, as punições também podem ser diferentes e independentes. Uma coisa não anula a outra. Certo, primeira dúvida esclarecida. Vamos agora para a segunda, que é um clássico. E o julgamento? Esses casos de improbidade contra prefeitos, governadores ou ministros, eles vão direto para os tribunais superiores? O tal do foro privilegiado se aplica aqui? A pergunta é bem direta. Uma ação de improbidade, por ser contra uma autoridade importante, tem um caminho diferente na justiça? Ela já começa lá em cima, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça? E olha só, mais uma vez, a resposta da justiça é categórica: não. A ideia de que o foro privilegiado vale automaticamente para ações de improbidade é, na verdade, um mito, e a razão para isso está na natureza da ação. O motivo é até bem simples. O foro especial que está na Constituição vale para crimes, para infrações penais. E como a gente já viu, a ação de improbidade é cível. Portanto, a regra é clara. Ela tem que começar como qualquer outra ação cível, lá na primeira instância com um juiz de base analisando o caso. Mas olha que interessante, já tentaram mudar isso. Em 2002, uma lei foi aprovada justamente para criar esse foro especial para improbidade. Só que em 2005, o STF derrubou essa norma. O argumento foi que uma lei comum não pode alterar as regras de competência que estão escritas na Constituição. E para não deixar nenhuma dúvida, em 2018 o Supremo bateu o martelo de novo, reafirmando: não existe foro especial para improbidade. Fim de papo. E essa citação do Superior Tribunal de Justiça resume a história toda perfeitamente. A Constituição não criou nenhum tipo de imunidade, nenhuma proteção especial para agentes políticos em relação à improbidade. A ideia é que, nesse quesito, a régua é a mesma para todo mundo perante a justiça comum. Bom, então já entendemos as duas regras gerais. A dupla punição é possível e não tem foro especial para improbidade. Mas como quase tudo no direito, existem algumas exceções bem importantes que confirmam a regra. Vamos ver quem são os agentes que têm um tratamento diferente. Esse quadro aqui resume tudo.
Veja a grande exceção, o presidente da República. Por uma questão de estabilidade do país, entende-se que ele só responde por crime de responsabilidade e o julgamento é político, feito no Senado. Já os outros agentes, como governadores, prefeitos e ministros, seguem a regra do duplo regime. E por fim, tem um caso único. Ministros do STF são julgados por improbidade, mas pelo próprio tribunal. Certo, foi bastante informação, eu sei. Vamos agora para um resumo final, organizando os pontos-chave para a gente sair daqui com tudo bem claro na cabeça. Então, o que a gente precisa guardar? Primeiro, a dupla punição é a regra, com a única exceção do presidente. Segundo, o julgamento de improbidade começa lá embaixo, na primeira instância, porque a ação é cível. Terceiro, a exceção do presidente é clara, só crime de responsabilidade julgado no Senado. E quarto, o caso bem particular dos ministros do STF, que são julgados pelos seus pares. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Esse sistema de dupla responsabilização, com um caminho político e outro judicial, será que ele realmente torna o controle sobre os governantes mais forte? Ou será que, na prática, ele acaba deixando tudo mais complexo, mais demorado? É uma pergunta fundamental para a saúde da nossa democracia.